Vamos ao destaque do Leão da Ilha. Fechando o rodado, o Sport encerra hoje, aliás, enfrenta hoje o Palmeiras no Allianz Parque. Desfalcado na defesa e no ataque. Segue em definição em relação à escalação do time de Daniel Paulista. Diante do Verdão, o Sport vai tentar surpreender o adversário para tentar amenizar a campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Destaques do Sport com o repórter Vinícius Calado. Valeu, um abraço a vocês, um abraço a todos que estão conosco. Depois de aí quase 10 dias, o Sport voltando a campo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Logo mais às 7 da noite no Allianz Parque em São Paulo, a bola rola para Palmeiras e Sport pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. De um lado, o Palmeiras, que briga na parte de cima da tabela pelo título nacional, vem de vitória fora de casa contra o Botafogo. Do outro, o Sport, que segue muito mal na tabela de pontuação, é o último de maneira isolada, é o lanterna isolado com apenas 10 pontos ganhos. Leão que, de certa maneira, está numa curva de evolução, porque não perde a 5 jogos e conseguiu, há 2 rodadas atrás, vencer o primeiro jogo, batendo o Grêmio fora de casa pelo placar de 1-0. Para o jogo de hoje à noite, o técnico Daniel Paulista não conta com o atacante Derek, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e não terá o lateral esquerdo Igor Cariús, lesionado, uma lesão na panturrilha. Com isso, o provável time titular do Sport para encarar o Palmeiras deve iniciar com Gabriel Vasconcelos no gol, a linha defensiva com 4 atletas, Matheus Alexandre na lateral direita, dupla de zaga com Rafael Thierry e Ramon. Na esquerda, no lugar do lesionado Igor Cariús, vem o primeiro ponto de interrogação. Kevson, que é lateral esquerdo de ofício, de origem, mas que não atuou nenhuma vez com um bom futebol vestindo a camisa do Sport, deveu e ainda está devendo muito, ou Aderlan, que é lateral direito de ofício, mas pode fazer a lateral esquerda e ainda não estreou com a camisa do Sport. Tem essa dúvida. No meio campo, Christian Rivera ao lado de Zé Lucas, Lucas Lima na criação, e no ataque, Mateuzinho e Léo Pereira seguem, e fica a dúvida do substituto de Derek, se Pablo ou Inácio Ramírez, ou ainda o Daniel Paulista pode colocar Pedro Augusto, colocando 3 meio-campistas, dando mais liberdade para Lucas Lima e os 2 atacantes, ou até mesmo colocar 3 atacantes de mobilidade, dando a oportunidade de Barleta, por exemplo, iniciar o jogo. Essas 2 últimas opções menos prováveis, a mais provável, Pablo ou Ramírez sendo o substituto de Derek. Do outro lado, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira vem de empate pela Libertadores. Na última quinta-feira ficou no 0-0 em casa com o Universitário do Peru, mas se classificou, está garantido entre os 8 melhores da América do Sul nas quartas de final da Libertadores. Bateu o time peruano na ida por 4-0 e aí teve toda a calma e tranquilidade do mundo em casa, não teve dificuldade, ficou no 0-0 e a classificação garantida. Para o jogo de hoje à noite estão de fora Aníbal Moreno, suspenso, Rafael Veiga segue ainda lesionado no pubis e Sousa é dúvida. As novidades entre os relacionados devem ser o goleiro Carlos Miguel, que já passou pelo Santa Cruz, ele foi contratado pelo Palmeiras junto ao Nottingham Forest da Inglaterra, ele está regularizado, assim também como o lateral esquerdo Jefté, que o Palmeiras contratou junto ao Glasgow Rangers da Escócia, assim como Carlos Miguel. O Jefté também está regularizado e deve pintar entre os relacionados para o jogo de hoje à noite. Um provável Palmeiras que pode mudar e muito, porque o Abel Ferreira modifica muitas vezes a equipe, surpreende na escalação, mas um provável time titular ou um possível time titular do Palmeiras para encarar o Sport. No gol, Everton, na lateral direita, Giai, zaga com Gustavo Gomes, Murilo na esquerda, Piquerez, no meio campo, Lucas Evangelista, Emiliano Martínez e Maurício, no ataque, Flaco Lopes, Sousa, se o Sousa, que é dúvida, não tiver condição, Facundo deve ser o seu substituto, e fechando a equipe, Vitor Roque, esse deve ser o Palmeiras para encarar o Sport. A arbitragem também está definida e escalada, quem comanda o apito é Paulo César Zanovelli de Minas Gerais, assistido por Celso Luiz da Silva, também de Minas, e Alex dos Santos de Santa Catarina. O quarto árbitro, Renan Novaes do Mato Grosso do Sul. O VAR, ou seja, o árbitro de vídeo, terá o comando de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro, e os seus assistentes no vídeo também do Rio de Janeiro, Silbert Faria Sisquim e Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso convidado, que será o goleiro Gabriel Vasconcelos, comentando e projetando esse confronto de hoje à noite com a equipe do Palmeiras. Valeu, Vinícius Calado. Não dá para jogar de igual para igual com o Palmeiras.
tem que tentar surpreender. O empate hoje é um bom resultado, ruim para o Sport, porque a pontuação está muito abaixo do que a gente esperava, Thaís. Difícil é pensar o que seria bom para o Sport, Mário. Que nem essa vitória, uma vitória diante do Palmeiras conseguiria livrar o Sport da situação hoje que está. Mas a gente pode dizer isso, que não é só um reflexo desse jogo diante do Palmeiras, mas vários outros que o Sport acabou perdendo as oportunidades. A gente está desde muito tempo tentando enxergar o que o Sport poderia fazer nessa reta de campeonato, né? Tentando se reerguer, tentando se recompor, mas acaba que desperdiça pontos. Foi assim diante do Bahia, foi assim diante do Santos, foi assim diante do São Paulo, foi assim diante de tantos jogos que o Sport teve essas oportunidades, mas acabou ou deixando se levar e tendo a virada, né, do time adversário, ou então tendo empate. A gente vê jogos em que o Sport poderia ter tido outra performance, mas como você bem falou, eu acho que o principal desse jogo é entender que não dá para jogar de igual para igual. Se quiser chegar nesse ataque, precisa antes se estruturar defensivamente. Não dá para tentar conter o contra-ataque do Palmeiras, o ataque do Palmeiras de qualquer maneira. Precisa ter muita inteligência dentro de campo para tentar algo nesse nível. É claro, o futebol ele é surpreendente, mas o que a gente sabe também é que, pelo que se é apresentado, a tendência é que o Sport faça mais do mesmo, né? O Sport tente, mas que mesmo assim vai encarar um adversário muito difícil e complicado nessa Série A. Viu o goleiro do Sport, Gabriel Vasconcelos, que projeta o jogo de hoje à noite do Sport com o Palmeiras fora de casa. Não adianta eu ficar falando aqui do adversário. A gente sabe que é um grande adversário, um dos maiores do Brasil aí nos últimos anos, que está brigando por título. A gente tem muitos dias aí para trabalhar, a gente está preparando da melhor forma. A gente sabe que é um jogo que a gente vai ter que competir muito, a gente vai ter que correr muito, a gente vai ter que estar muito organizado, compactado. Mas a gente vai para lá para competir de igual para igual, como a gente tem feito nos últimos jogos, sabendo que é um jogo de extrema dificuldade, mas é um jogo de futebol de 11 contra 11, mas a gente sabe que a gente vai ter que estar muito atento aos detalhes, a gente vai ter que competir muito, a gente vai ter que jogar em um nível muito alto para a gente conseguir sair de lá com um bom resultado. Gabriel, nesse mesmo sentido do Palmeiras, né? Como é que você defenderia que a torcida do Sport que vocês podem voltar de São Paulo com um ponto de lá pelo menos, ou com alguma coisa? Porque você acha que a torcida deve acreditar em vocês, que vocês podem voltar lá com algum resultado positivo? Cara, deve acreditar, porque o que o Sport tem mostrado nos últimos jogos é um time bastante competitivo, é um time que tem jogado de igual para igual com todos os adversários, e assim não vai ser diferente. Então, assim, eu acho que o torcedor tem entendido que esse grupo, que esse elenco tem se entregado de verdade, tem competido, tem buscado o melhor resultado. Então, acho que o torcedor entendeu isso. E lá em São Paulo vai ser da mesma maneira. Nós vamos lá para competir, para dar o nosso melhor. E no final dos 90 minutos a gente vê o que acontece.